Boa noite, tá? Sou o professor Antônio. Eu vou passar para vocês aqui um pouco do nosso conteúdo de sala de aula. A gente sempre procura mostrar para os nossos alunos que existe uma necessidade de se fazer análise, né, antes de fazer qualquer tipo de procedimento, né? Principalmente procedimento de solda, que envolve alguns riscos, né? Então, nós escolhemos aqui como tema, né, o cenário do touch, né, de um iPhone. Né? Quem já foi aluno da JCL já participou dessa aula, a gente até utilizou essa aula também lá na Tech Channel, e eu vou passar aqui para vocês, porque eu acredito que a maioria, né, não tenha tido acesso, né, a esse protocolo, né? Eu gosto de chamar de protocolo de análise, né? A gente procura fazer assim de forma segmentada e pontual. É claro que nem sempre vocês precisam fazer dessa mesma maneira, tá? Tem defeito que você já consegue visualizar e já pode ir direto nele. Mas em alguns momentos, né, o entendimento, né, do circuito, da malha, né, saber os envolvidos, né, e a forma de teste para cada um é o melhor caminho, ok? Então, nosso tema é a importância da análise. Análise do touchscreen. Eu vou começar fazendo algumas explicações teóricas e, em paralelo a isso, o professor Alisson vai estar fazendo algumas aferições. Em alguns momentos, eu vou virar um pouquinho a câmera para ele, tá? Mas aí a gente vai tentar achar uma forma aí que dê para vocês acompanharem. Bom, os dois principais componentes envolvidos, né, na função do touch dos iPhones é o meson e o cumulus. São dois circuitos integrados, né? O meson é identificado como U2402 e o cumulus é U2401. Então, eu tenho dois circuitos integrados, né, que são processadores. Um vai capturar grandezas analógicas, né, que são sinais elétricos, e o outro vai digitalizar essa informação. Então, um deles vai pegar as coordenadas, né, e o outro vai digitalizar para poder mandar isso aí para frente. Os defeitos recorrentes, né, nesse tipo de função, principalmente no iPhone 6, ele se dá no meson, que é o primeiro circuito integrado que eu apresentei para vocês, né? Exatamente nos pads M1 e L1. O iPhone, após sofrer queda, né, ou após algum tipo de impacto, pressão, ele costuma apresentar problema de solda fria nesses pads, né? Isso também em função da liga, né, do estanho, né, ser de prata, né? Que é uma liga que é menos poluente, né, mas também um pouco mais frágil do que o chumbo. Então, depois de uma queda, né, alguma pressão, alguém coloca o iPhone no bolso e senta em cima, aí esses pads acabam trincando, né, e aí ele apresenta aqueles defeitos, né, intermitente, né, que hora funciona, hora não funciona, aí se aperta de um lado ele pega, e aí vai, tá? Esses pads, né, cada um deles tem uma função, né, no iPhone, no smartphone. O pad M1, ele se conecta a um circuito integrado identificado como o 2403, que é o IFA. Ele é conectado através da linha LCM_to_AP_IFA. O circuito integrado IFA, ele se conecta ao conector J1111, que contém, além da câmera frontal, o sensor de proximidade. Então, a função nesse pad é desligar as funções do touch quando você faz uma ligação e encosta o iPhone no ouvido. Tá? Então, esse IFA, através do pad M1, ele vai desativar o seu touch na função que você está em conversação. Esse pad, ele tem uma ligação a um ponto de prova na placa, identificado como PP2405, tá? Não é exatamente um test point, tá? Os test points, eles ficam expostos, né, para que vocês possam encostar as ponteiras do multímetro. O ponto de prova, geralmente, ele é encoberto por um verniz. Ele fica localizado ali perto da bucha BS2502, e aí vocês vão ter que dar uma raspadinha ali com alguma coisa
para poder fazer algum tipo de teste. O teste inicial para esse tipo de defeito, vocês podem utilizar o multímetro em escala de diodo, esse teste de condição reversa aí que já vem sido discutido aí por alguns outros professores, né? Nesse teste, você consegue pegar um valor de referência, que é a comunicação entre o ponto de teste e o circuito integrado. Tá? Então, vocês vão fazer um teste em escala de diodo, colocando a ponteira vermelha do multímetro no terra, né? E a ponteira preta vocês podem colocar nesse ponto de prova, tá? Esse teste ele deve apresentar aí no multímetro o valor de 480 milivolts, tá? Considerando que pode ter uma tolerância de 20% para mais ou para menos, tá? Depende do multímetro também. O pé de L1, que também costuma dar defeito, ele conecta o meson ao cúmulus. Nesta malha, nós não vamos encontrar test point nem ponto de prova, mas nós temos aí um resistor identificado como R2410, que vocês podem fazer o mesmo teste. Como são malhas bem parecidas, vocês vão ver que os valores também vão se parecer bastante. Vai dar em torno aí de 480 milivolts, tá? Esse é o início, tá? Se nesses testes vocês conseguirem identificar ou open line, né, que é a linha aberta, ou uma situação em que o multímetro não consegue estabilizar os valores, fica caindo, voltando, aí isso aí já caracteriza problema de solda fria. Aí vocês vão retirar o circuito integrado do meson, vão aplicar a técnica do rebaule, e se for necessário, vocês podem fazer um jumperzinho ali para reforçar a ligação do pad com algum componente ali mais próximo, tá bom? Na maioria das vezes, o rebaule já resolve o problema, tá? Então, esse não é um defeito de curto, é um defeito de solda fria, é um defeito bastante recorrente e que a maioria dos técnicos fazem o conserto por osmose. Fazer por osmose é você fazer sem ter um entendimento do que está fazendo, você fazer por repetição, fazer porque alguém falou que você pode fazer dessa forma. E funciona, tá? Só que quando isso não der certo, aí você, técnico, você tem a obrigação de conhecer as outras partes envolvidas e saber fazer os testes, utilizando multímetro. Quem tiver osciloscópio, tem algumas malhas que também tem que ser testada com osciloscópio, utilizar a fonte, saber entender que o defeito não é decorrente de curto, tá? Primeira coisa que vocês têm que saber, vai fazer uma análise, eu tenho que saber que tipo de defeito eu estou encontrando ali, porque nessa situação aqui que eu citei, fazendo dessa forma, tá, eu imagino que não tenha curto, tá? Eu já fiz um teste antes, tá? Eu vi que não tem curto, tem os sintomas também que se repetem, tá? Tem defeito aqui que o cliente chega na assistência técnica, só dele falar o que está acontecendo com o smartphone dele, dependendo do tipo do smartphone, a gente já sabe onde que está o problema. E esse caso aqui é um desses. É um problema a doença do touch, né? A gente falava antigamente. Doença né? do touch fantasma, tem um monte de pessoas Ghost touch, o touch fantasma também se apresenta bastante aqui nos iPhones, né? Quer mostrar? Bom, vamos fazer as primeiras medições, né? Só que eu vou ter que fazer o seguinte, professores, eu vou precisar mudar um pouquinho a câmera, deixar somente na nossa. Eu vou ver se é possível, não sei se é possível fazer por aqui, ou se o professor Celso muda por aí. O Alisson vai medir aqueles 2 pontos, né? Só para vocês verem no multímetro como que o resultado se apresenta, né? A gente precisa ter aí uma confirmação, né, da teoria, né? Para ver se as coisas... Isso. Se eu for usar a sua câmera, eu coloco a sua câmera mais na sala, assim, maior. Eu vou usar a mesma câmera. Eu vou apontar ali para uma tela maior. A mesma câmera, isso. Só deixar ela aí no espaço maior. Vê se vocês conseguem ver. É isso aí. Teste de condição reversa, né? Ponta vermelha aterrada e ponta preta a gente vai buscar a medição. Só que aqui, mostra aqui, Antônio, que a gente já inverteu aqui, porque a nossa ponta mais fina é justamente a vermelha, né? Mas já está invertido aqui no multímetro, tá, pessoal?
Então, eu vou aterrar a preta mesmo, mas seria o ideal a vermelha. Como está invertido, vai a preta. E aqui já está raspado o PP, ó. Tá? Então, eu vou colocar aqui, já que a gente já deixou raspado. Opa! Tem que pôr a escala certa. Escala de diodo, tá, pessoal? Ó, tá bom, deu 473 milivolts, né? Tá dentro da tolerância. Então, esse aí é o primeiro teste, né? No ponto de prova PP2405, que está conectando o meson à placa, né? E o outro nós vamos fazer no resistor, que é aquela linha do pé de L1. O teste é o mesmo, né? Mesma escala, mesma forma, e o valor de referência também é o mesmo. Perfeito. 490. Perfeito. Passamos pela primeira parte da nossa análise. Quiser voltar lá para os slides, Celso? Pode voltar, que eu vou seguir por lá, tá bom? Vamos voltar um pouquinho só para ver onde que a gente mediu. No R2410 e no PP2405. Bom, nesse caso, passou no teste, tá? Eu não tenho defeito de solda fria, tá? Esse teste é para isso, tá, pessoal? Esse teste, ele não identifica a saúde do circuito integrado, né? A gente apenas sabe que o ponto que o multímetro foi conectado, ele está fazendo contato com o CI, tá bom? Bom, nós testamos apenas pegamos referência do CI naqueles pads que se rompem, né? E vimos que ali não apresenta defeito. Mas temos que lembrar que o meson, ele não trabalha sozinho. Ele vai trabalhar junto com o cúmulus, e o cúmulus também não vai trabalhar, e não só apenas os dois, tá? As funções do touch, elas dependem de 6 circuitos integrados, tá? Então, nós temos lá, além do meson e o cúmulus, nós temos o Power Manager, que é o nosso PMIC, né, que vai fornecer as tensões menores, né, tensões de 1.8, de 1.2 volts. Nós temos aí o Chestnut, que é um regulador de tensão do tipo Buck-Buster Inverter. Ele vai fornecer tensões maiores do que 4.2 volts, que é o valor de entrada da alimentação da bateria, né? E ele vai fornecer a tensão negativa também, tá? Então, nós temos tensões maiores, menores e tensões invertidas. Temos a CPU, que vai fazer a comunicação com os circuitos integrados menores, né? A CPU é o principal componente da placa, então o barramento de controle é dado todo através da CPU, e o IFA, né? Então, esses 6 circuitos integrados, eles estarão envolvidos aí no funcionamento do seu touch, tá? E o importante é que você saiba, nos testes, relacionar cada um e saber atribuir cada tipo de defeito a um tipo de componente, né? Sempre medindo tensões de alimentação, porque todos eles vão necessitar dessas tensões para poder realizar os seus trabalhos, e vamos fazer alguns testes de comunicação também, tá? Porque nós temos que ter alimentação e comunicação. Antes de seguir aí nesse nosso estudo de análise, eu sempre gosto de mostrar o que é, como funciona, como que testa, para depois tentar mostrar como que troca, tá? A gente tem que conhecer as funções num todo, né? Em todas as partes. Então, nossos touches, né? Eles são capacitivos, né? Touch capacitivo, ele lembra um pouco a função de um capacitor, né? Que é armazenar energia elétrica, né? Então, entre as camadas aí do display, nós temos essa característica aí dos nossos touches. Quando você toca no touch, o seu dedo, ele vai causar um desequilíbrio nessas cargas elétricas, né? O elétron, do ponto tocado, ele conduz em direção à sua mão e causa um distúrbio, né? Uma perturbação do meio, tá? Esse desequilíbrio, ele vai ser enviado através do flex da tela em direção ao conector J2401.
que é um conector plástico na placa, né? Esse conector, ele vai enviar essa informação elétrica, né, esse desequilíbrio, através de 15 linhas em direção ao meson. Então, o meson é o primeiro circuito integrado que vai receber a informação da tela, né, do ponto que você tocou. Só que essa informação, ela chega em forma analógica, tá? É apenas atividade elétrica mesmo. O meson, o poder dessa informação, ele vai poder apenas traçar aí as coordenadas do toque e enviar isso aí em direção a um outro circuito integrado, que é o cúmulus. Essa informação, ela depende de uma frequência muito alta, né? Ela tem que chegar muito rápido, tem que ser uma coisa muito instantânea. Então, essa informação, ela vem acompanhada de uma corrente, e essa corrente, ela é barrada aí por 15 capacitores de acoplamento que ficam entre o meson e o cúmulus. Tá? Então, essa é a função desses capacitores. Esses capacitores, eles vão pegar esse sinal elétrico que vem acompanhado de uma corrente, vai barrar essa corrente, para que esse sinal elétrico chegue ao cúmulus apenas com as informações que o cúmulus pode digitalizar. Então, eu tenho aqui um CEI que recebe as funções analógicas, né, joga para frente através de alguns capacitores, e o cúmulus recebe essa informação para ser digitalizada. Esses capacitores, eu não vou testar eles agora, porque leva algum tempo, são 15 capacitores, mas se alguém quiser pegar já como referência, vocês vão, em teste de condição reversa, vocês vão perceber que o lado do capacitor que faz contato com a malha do meson, ele vai apresentar um valor de referência em condição reversa em torno de 470, 480 milivolts. O lado do capacitor que faz contato com a malha do cúmulus vai apresentar em torno de 420. Então, se vocês precisarem testar e pegar, por exemplo, 10 capacitores com o mesmo valor e os outros alterados, vocês vão ter o problema aí do touch fantasma que o Alisson acabou de citar, tá bom? Qualquer problema aí numa dessas malhas, ou você vai ter falha num ponto da tela, ou você vai ter aquela situação lá do touch se apresentar aí de forma de forma estranha mesmo, né? Sem você ter feito o toque, tá bom? Então, esses capacitores são muito importantes aí entre os dois componentes. Bom, o cúmulus, então, estando em poder dessa informação, né, já recebendo as coordenadas do toque e digitalizando, ele vai se comunicar através de um barramento com a CPU. Tá? Esse barramento é um protocolo de comunicação que é chamado de barramento SPI, tá? E é uma comunicação síncrona, onde a CPU, através de 4 ou 5 linhas, ele manda a informação para os componentes menores, tá? E ele requisita também. Então, é uma comunicação master-slave, né? Mestre e escravo, tá? Onde o mestre é sempre a CPU, tá bom? Vocês vão ver que em muitas funções dos smartphones, vocês vão ter esses barramentos aí funcionando dessa maneira, tá? Existem outros tipos de barramento, né? Mas nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com SPI, que é um barramento aí é um acelerador de hardware, vamos dizer assim, tá? É uma comunicação muito rápida, que depende aí da nossa CPU. A CPU estando em posse das informações, já com as coordenadas e digitalizada, então ela vai devolver a informação para o meson, e aí o meson vai realizar a função da tela, né? O toque, né? Ele vai atender, né, ao lugar onde foi tocado, para que possa realizar alguma atividade. Então, é isso que vai acontecer, tá? Vocês vão ter 6 circuitos integrados envolvidos aí na função do touch, e esses circuitos integrados vão estar cercados de componentes analógicos. Então, o técnico que está fazendo essa análise, ele já tem que ter um conhecimento prévio da eletrônica, né, conhecer todos os componentes e a forma de teste para cada um deles. E dependendo da malha que vocês pegarem o defeito, aí vocês vão ter que saber testar cada componente aí, de acordo aí com a sua função. Beleza? E tudo isso só vai acontecer se os circuitos integrados estiverem alimentados, né? Como já foi dito agora há pouco. Então, para isso, nós vamos fazer primeiro os testes de alimentação, tá? Lembrando que eu não estou considerando curto, tá?
quando a gente se depara com o curto, a nossa análise muda um pouquinho de direção. Nesse momento, eu vou apenas mostrar quais os pontos de teste, os lugares que vocês podem medir e como que vocês devem fazer esses testes. Os esquemas elétricos, eles até nos mostram os valores, né, de cada linha que você pode aferir, mas ele não mostra em que situação que você pode aferir, tá? Então, tem momentos aí que você só consegue ter um valor a testar se você tirar o smartphone de repouso, se você acender a tela, se você habilitar o touch. Então, vocês têm que se familiarizar com essas situações. Isso aí vai ajudar bastante aí o passo a passo, tá? Isso aí é treino, tem que treinar bastante, tem que estar sempre medindo e fazendo anotações, ok? Bom, o circuito integrado Meson, ele é identificado, então, como U2402, e a Apple sempre deixa em negrito as linhas de tensão importantes aí, para que vocês possam fazer os primeiros testes. Então, nós vamos identificar aqui a PP1V8, que é uma tensão positiva de 1,8 volts, que vem do PMIC para o Meson. Eu sempre gosto de medir no componente mais próximo da entrada do CI. Então, para esse teste, eu escolhi o capacitor C2415. Eu vou citar todos eles, aí depois eu volto para a imagem do Alisson, né? E aí a gente faz o teste, tá? Para a gente não ficar mudando muito os slides. E aí a gente abre um pouco para a pergunta, sim, né? Sim. Bom, o C2409, nós vamos aferir uma tensão negativa, é a PN 5.7 SAGE. Então, tem uma tensão de 1.8 positiva, uma de 5.7 negativa, e depois no capacitor C2414, aí vocês vão medir uma outra tensão positiva de 5.7 volts. Aqui eu deixei uma imagem aí do local do CI Meson, né? E identifiquei aqui os pads que recebem essas tensões. Então, a malha PP1V8 vai passar pelo pad N3, K1 e J1. E nós vamos medir no capacitor C2418. A tensão positiva de 5.7 volts, nós vamos medir no capacitor C2414. Aí eu marquei também, pintei de azul, né, os pads aí que vão receber essa malha, né? E a tensão de 5.7 negativa, aí nós vamos medir no capacitor C2409, tá? Temos que garantir essas três tensões para o touch poder funcionar, ok? Então, eu deixei aqui nessa imagem destacado esses três capacitores. Esse teste, ele é um teste dinâmico, tá? Que alguns chamam também de teste a quente. Então, para esse tipo de teste, o iPhone tem que estar ligado e o touch e a tela tem que estar acesa, tá? Para a gente poder ter as funções do touch habilitadas, né? E vamos usar o multímetro agora na escala de voltímetro, tá? Para poder aferir essas três tensões. Eu vou passar a câmera para o lado do Alisson agora. Aí, Celso, se você puder, aí você volta de novo aquela... Acho que já está, né? Já está, é. Tá correto? Vocês estavam vendo os slides no momento que eu estava... Estava sim, está aparecendo lá no YouTube. Não, mas os slides estavam aparecendo? Tá. Tá. É que eu não consegui ver daqui. Estava perfeito. Estou... Então, beleza. Vamos lá? Vamos. Ligando o aparelho aqui. O Alisson está ligando, tá? Porque agora nós precisamos medir tensão. Seria bom agora, Celso, deixar essa telinha... Isso, perfeito. Tentar deixar um pouquinho aqui. Só confirmando. Esse capacitor. Isso. 1.8, 5.7, 5.7, isso. Negativo, né? Negativa, depois positiva, e 1.8 positivo. Ligar o iPhone, tá? E medir com a tela acesa. Agora, a gente vai medir... Volts, tensão. Tensão. Tá ligando aqui, tá? Só mais um tempinho, já vai ligar. Tô pegando o multímetro aí, tá, né? Tá.
Ligou. Então, vamos lá, vamos medir primeiro embaixo, o capacitorzinho aqui. Isso. 1.8, bateu. Bateu. Ponto 8. Isso. Primeiro Certo. bateu. É esse mesmo? É, esse é o de 5.7. Qual é o de baixo? Não, o de cima mesmo. O de cima é que deve ter apagado Ah, a tela. apagou a tela, é verdade. 5.7, perfeito. É quando apaga a tela, ele não dá o valor, né? Opa. Bateu. Beleza, vamos por de cima agora. Acho que você apagou. Deixa eu acender a tela de novo. Aí. A tela está apagando muito rápido. Ela está apagando muito rápido. Vamos ver agora. Mas mais deu, assim. Aí. Deu. Agora deu. Deu. Então é isso, tá? Nós então medimos mais 3 malhas, né? Medimos as tensões aí de alimentação aí do nosso meson, né? De 1.8 volts, né? E 5.7 volts. E todas elas estão batendo, né? Até agora a gente não tem defeito. Celso, você volta. Quer abrir as perguntas um pouquinho? Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta nesse momento, a gente pode já tentar ir respondendo alguma coisa também. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Alguém quer participar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como que tá aqui. Bom, vou seguindo, né? Bom, então medimos 3 tensões, as 3 se apresentaram. Tá? A importância de vocês medirem as tensões é para que vocês não troquem o circuito integrado de forma desnecessária, tá? Porque essas tensões, elas chegam até o nosso meson, mas elas nascem de outro lugar, né? Então, a gente sempre tem que buscar na sua origem. Então, ó, as tensões de 5.7 volts positiva e 5.7 volts negativa, elas saem do chestnut. Tá? O chestnut é o regulador de tensão U1501. Muitos conhecem também como SEI de imagem, tá? Porque ele, além de fornecer as tensões para o touch, ele fornece as tensões para a tela também, né? E até mesmo para o circuito do backlight. Então, ele está totalmente envolvido aí nas funções da tela, tá? Nesse caso aqui, a nossa análise é apenas relacionada às funções do touch. Faltou a tensão de faltou não, né? Nós medimos as 3 tensões, mas 2, elas nascem aqui do chestnut e tem a de 1.8 volts. A de 1.8 volts, que é a tensão GRAP, ela vem do PMIC, o circuito integrado U1202, e ela sai do PED P6. Então, se essa tensão não se apresentar lá na entrada do nosso meson, então vocês devem fazer o caminho inverso, né? Deve voltar até o CU202, deve tentar identificar quais os componentes que participam da malha, tá? Para ver se tem algum componente aí defeituoso, né? Uma bobina aberta, né? Algum componente aí em curto, né? Para poder derrubar essa malha aí por terra, tá? Então, o importante é saber o caminho, né? Conhecer sempre o componente, saber analisar baseado em início, meio e fim, né? Se você começou pelo fim, né, que é lá no conector da tela, então você tem que considerar que o início
é onde a tensão nasce, que é aqui no caso, aqui no nosso PMIC, né? Bom, então vamos agora fazer um teste de comunicação. Só que essa comunicação vai ser feita entre o conector FPC e o meson. Tá? Isso aí seria pode ser também o início dos testes. Lembrando que vocês não precisam fazer a análise de forma pontual, como a gente está fazendo aqui em aula. A gente faz dessa forma para que ela fique bem didática, né? Para que vocês conheçam todos os passos. Tá? Mas a gente pode começar de outras maneiras, pode-se pular alguns pontos também, mas o importante é que se conheça todos. Tá? Se eu tenho 10 pontos de teste e, de repente, eu só testei 9 e eu ainda não cheguei ainda na conclusão do meu diagnóstico, então eu tenho que fazer o 10º teste, sim. Tá? Agora, se eu fizer 2 e já achar o defeito, ótimo, né? Finaliza e entrega o aparelho para o cliente. Bom, o teste de comunicação entre o conector FPC e o meson, nós vamos fazer também em escala de diodo, tá? Fazer o teste em condição reversa. Eu deixei aqui o conector J2401, numerei alguns pads, né, para a gente poder fazer a contagem. Eu deixei numerado apenas a parte ímpar, né, a parte de cima, vai do 1 ao 45. Então, nós sabemos que este conector, ele contém 45 terminais, mas nós não precisamos testar os 45 terminais. Nós temos que conhecer quais que estão ligados ao touch, né, e testar apenas esses, tá bom? Eu deixei aqui identificado em vermelho os terminais ligados ao terra, que é o GND, tá? Em verde são terminais que não se conectam ao meson, então eles não precisam ser testados, tá? Os que apresentam números são os números que alguém já mapeou. Isso aqui eu peguei da Vuxingi, tá? Então não foi eu que mapeei, mas vocês podem fazer esse mapeamento aí com o multímetro de vocês e guardar essa informação aí como referência, sempre pegando a referência de uma placa sem apresentar defeito, tá? Para que a sua referência seja boa. Então, pega uma referência de uma placa boa, faz um banco de dados e deixa lá para usar posteriormente. O pino amarelo aqui no canto do conector é o pino guia, é o pino 1, tá? É por ali que a gente começa a fazer a contagem. Para que não fique muito longo, vou pular as medições aqui também, tá, pessoal? Aí eu só vou dar uma explicaçãozinha rápida de como que vocês podem enxergar alterações nesse tipo de teste, nessas malhas. Então, eu vou usar como referência uma malha que esteja apresentando a 1380, tá? Eu vou considerar que esse é o valor que eu quero encontrar para os principais pads, os principais terminais aqui do conector. Aí eu vou dar alguns exemplos de defeito. Por exemplo, se ao invés de apresentar 1380, o pino de número 27 apresentasse 0002, isso aí já me dá uma ideia de curto, né? Inclusive, pessoal, para que vocês tenham essa referência do seu multímetro, encoste uma ponta na outra antes, tá? Porque cada multímetro, quanto mais perto do zero, melhor, tá? O meu aqui é um da Icari, ele vai apresentar esse valor, 0002. Mas se apresentar 0004, o 0005, também é baixa resistência, também é o valor do GND, e se essa malha não é uma malha aterrada, isso já configura um curto-circuito, tá? Então, neste caso, tá, se eu tenho um problema de baixa resistência nessa malha, eu começo a minha análise sempre desconfiando de capacitores em paralelo, porque são os componentes aí que mais apresentam um curto, né? E também eu posso ter um problema no CI, tá? Então, esse tipo de defeito aí nesse teste, ele pode ser de um componente que está em paralelo na malha, tá? Eu citei capacitores, tá? Mas pode ser outros também, tá? Dependendo da malha e do tipo de componente que se apresenta. Como pode ser também que o CI meson esteja em curto, tá? Então, é um curto, tá? Mas para eu tentar entender se o curto está no CI ou na malha, eu tenho que conhecer a malha. Muitas vezes eu até aconselho a vocês pegarem esquemas elétricos, usar papel e caneta, anotar quem vocês vão testar e descartando aí quem se apresenta aí com um bom resultado.
ok? Aí vamos remover o curto, provavelmente a malha vai voltar a conduzir o seu valor de 1.380 milivolts. Se ao invés, aqui já é uma outra situação, tá? De 1.380, o terminal de número 21 apresentar OL, aí eu já entenderia como linha aberta nesse tipo de teste, tá? Então, para esse tipo de sintoma, eu poderia estar considerando um componente em série, principalmente um indutor, né, que eles costumam apresentar bastante defeito, né? Ou eu teria mais duas situações, né? Um componente na malha, eu poderia ter uma situação onde o terminal de número 21 do conector J2401 não está soldado direito à placa, aí ele pode estar dando linha aberta a partir desse ponto, ou eu poderia ter uma situação onde o pad do meson que está conectado a essa malha apresentou solda fria, ele está mal soldado, aí eu poderia ter essa informação de open line, tá? Então, nesse teste, tá? No meu multímetro, ele vai apresentar open line, tá? Pode ser que alguém tenha um multímetro diferente, vai aparecer o infinito, tá? Nas duas situações, né, nós temos aí a malha aberta, está deixando de conduzir, ok? Vamos a um terceiro exemplo. Ao invés de 1.380, o multímetro apresentar um valor aí que mais ou menos metade do valor da referência, né? A gente está com um valor baixo, mas não é exatamente um curto, né? Porque o curto, esse valor cai mais ainda. Então, esse tipo de defeito, eu posso ter duas causas, né? Eu poderia ter uma situação de um capacitor, antes de entrar em curto, ele já está apresentando algum tipo de fuga, aí ele está derrubando a minha referência aí da malha, ou eu poderia ter uma situação onde o meson, ele tem dois pads que se uniram depois de algum reflow mal feito, eles estão fazendo contato. Não é um contato de positivo com negativo, né? Porque senão isso aí seria um curto. Mas eu tenho dois pads ali que não deveriam se encostar e eles estão encostando no outro. Aí está criando uma espécie de resistência e aí apresenta esse tipo de resultado também. Aí, nesse caso, vocês vão ter que levantar o meson, né, e fazer o rebaule, limpar os pads na placa, né, e colocar ele de volta, para poder resolver esse tipo de defeito. E aí, mede de novo, se voltar a conduzir o valor da referência, aí o smartphone foi consertado. A quarta situação aqui para fazer, para vocês, que vocês podem, né, ver em teste de condução reversa, é o valor da referência ficar muito mais alto do que os 20% aí da tolerância. Aí, nesse caso, a gente suspeita, na maioria das vezes, de um componente em série, tá? Principalmente de um resistor, tá? Porque a bobina, ela tende a abrir, né? Quando eu tenho uma sobretensão na malha. O resistor, quando ele dá problema, né? Na maioria das vezes, ele costuma aumentar a sua resistência, tá bom? Então, esse caso aí de 1990, né? Seria para se suspeitar de um resistor em série. Então, esses valores aí em condição reversa, vocês podem encontrar em qualquer setor da placa, mas para que vocês tenham o valor como referência boa de teste, vocês têm que mapear a placa primeiro, tá? Tem que ter esse trabalho e se dedicar algumas horinhas ao estudo, mapeando, anotando, mapeando e anotando. Vai chegar um momento que vocês conseguem entender o defeito, até mesmo sem ter uma referência, sem ter um banco de dados ali para usar em modo de comparação. Bom, a partir daí, né, nós temos aí os testes feitos de alimentação e comunicação para o meson, né? Testamos a chegada da alimentação no meson e as comunicações do meson que vem através dos terminais do conector J2401. Mas nós temos também o cúmulos, né, que está envolvido aí nas funções do touch. Então, nós vamos identificar as tensões de alimentação do cúmulos, que é o CU2401, e vamos fazer alguns testes também. Então, estou destacando aqui as tensões de 5,1 volts, tensão de 1,8 volts, tensão de 1,2 volts, e tem uma segunda tensão aqui de 1,8 volts. Então, eu vou destacar aqui a primeira, que ela é uma tensão que ela
tá? Vem também do chestnut, tá? Tensões maiores do que o valor da bateria para esse circuito, elas são do chestnut, tá? Então, nós vamos fazer da mesma forma que o professor Alisson fez lá no Meson. Nós vamos identificar sempre o componente mais próximo da entrada do CI, nesse caso é o capacitor C2402. Caso eu não tenha tensão nesse capacitor, eu volto lá na origem, na saída do chestnut, né, que é no pino A1, e eu posso medir lá no capacitor C1541, tá? Se não houver essas tensões, não adianta trocar touch, não adianta trocar o meson, não adianta fazer reflow, rebal e nada disso, tá? Vocês têm que entender o problema lá na origem, lá no início, tá? Se eu tenho ausência dessa tensão, eu tenho que corrigir a função do touch, né, fazendo voltar essa tensão, identificar onde que ela se perdeu e fazer com que ela retorne. Ou ela vai se perder na malha aí, né, devido a algum componente, ou o próprio chestnut pode estar com defeito, tá? Eu não vou testar agora o chestnut em sua totalidade, mas se preciso for, vocês vão ter que testar a entrada, o switch, né, que é o chaveamento, né, as linhas de enable, que é a habilitação, ele tem as linhas de reset também, que é para inicializar o ciclo a partir do botão power, tá? As linhas de interrupções, tá? Todas as malhas, né, do circuito integrado, ele tem que ser de conhecimento do técnico, porque aí ele tem condições de testar em sua totalidade, tá bom? Mas nós vamos apenas pegar as saídas aí nesse momento. A tensão de 5.1 volts, nós vamos medir um capacitor C2402. Alisson, só dá uma decorada aí, que aí eu vou passar as três, e aí eu volto a câmera, tá bom? Para a gente não... deixa eu só... Aqui a placa aí está em outra posição. Aqui ela está em outra posição. Deixa eu ver o lado que ela está aqui. Peraí. Esse aqui, ó, vai pôr um pouco mais para cima. Ó, nós vamos pegar agora, ó, estou só identificando aqui com o Alisson, a gente já mostra para vocês, tá? O C2402, aí nós vamos pegar... Vou continuar aqui nos slides, aí a gente já segue. Continua aí, porque tem aquela imagem que está todo Isso, junto. Essa daí. A outra. Depois nós vamos pegar mais 3 tensões para mostrar para vocês, tá? A de 1.8 volts no C2432, a de 1.2 volts no C2433, e a de mais uma de 1.8 volts no C2403. Aqui eu deixei destacado os pads, né, da placa, né, e os capacitores aí que apresentam esses valores de tensão. E aqui eu tenho uma imagem onde o Alisson vai fazer os testes. Eu acho que só não marcou o primeiro, Alisson, mas é aquele de cima, tá? Que é a tensão de 5.1 volts. Então, eu vou fazer de novo, professores. Vamos ter que virar a câmera para a gente conseguir mostrar para vocês aí onde que o professor vai estar medindo, ok? Aí, isso, o professor Celso já alterou aqui. Tem que fazer essa adaptação, porque a gente não está na sala de aula. Aqui é a minha sala de estudo. Acho que é isso. Ó, 5.1 volts bateu. Agora nós temos duas, deve dar em torno de 1.5, alguma coisa assim, isso. Isso aí. Bateu. E agora de 1.8 volts, né? Eu acho que é esse aí mesmo, esse lado mesmo. Olha lá, 1.8 volts. Bateram. Então, todas as tensões do cúmulos estão presentes. Então, o cúmulos aí tem boas condições aí de funcionar. Professor, eu vou continuar aqui e vou abrir para as perguntas no final, né, para poder ficar um pouco mais... tem uma galera perguntando. Faz isso, então, né? Finaliza e depois a gente... Isso, aí depois a gente tenta acompanhar para a gente não perder a linha de raciocínio, né? Isso. Bacana, bacana. Deixa eu voltar aqui. Pode voltar aquela tela, tá, professor Celso? Isso. Então, vamos seguir, né?
Até agora nós caminhamos bem, né? Bom, o que nos resta agora aí para a gente caminhar, terminar o nosso percurso, né? É identificar aí o barramento, né? O barramento SPI, entender um pouquinho como que ele funciona, e nesse caso aqui nós vamos ficar, vamos ficar preso, né, a algumas malhas que não podem ser medidas com o multímetro. Tá? Tem algumas malhas de atividade assim, muito rápida, que o multímetro não consegue fazer a medição. Aí é onde vocês identificam apenas a atividade elétrica, né, com o osciloscópio, pegam um gráfico, congela e analisa esse gráfico. Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui, que é o barramento SPI, para que vocês possam ter um entendimento aí de todos os envolvidos aqui na função do touch, né? Então, tem uma comunicação aqui master-slave, né, que acontece através de 5 linhas, uma comunicação síncrona, né, onde o mestre está sempre requisitando os escravos. Então, essas duas malhas aí que está destacada aí com a seta, né, a P2 Touch SPI Mose, é uma linha que a CPU se comunica, né, com o circuito integrado Cumulus, né, numa comunicação master-slave, onde o mestre, né, ele se comunica na saída com o slave na entrada. Então, essa nomenclaturazinha no final aqui, Mose, ela representa isso, é master output, slave input. E a linha de baixo, ao contrário, né, é master input, slave output. Então, são duas linhas de dados, são dados bidirecionais e de comunicação ultra rápida. Por isso que a gente chama esse tipo de barramento de acelerador de hardware, porque as coisas acontecem de forma muito intensa. Aqui eu tenho a linha do clock, né, que é a linha de sincronismo, né, para que as coisas consigam caminhar juntas, e uma linha de interrupção e uma de seleção. Tá? Essa linha de seleção, a P2 Touch SPI CSL, né, é uma linha que trabalha em nível lógico baixo. Esse L aí, ele significa low. Então, isso quer dizer que, enquanto o meu iPhone estiver desligado, sem atividade, tá? Essa linha, ela vai se apresentar com um nível lógico alto, com uma tensão, né, presente. E no momento que eu habilitar a tela para que o touch entre em funcionamento, ela deve cair a nível lógico baixo, ou um zero lógico, 0 volts. É assim que funciona essa malha, tá? Vocês conseguem fazer algum tipo de teste nessa malha, também usando o multímetro em escala de condição reversa, em escala de diodo, tá? Com o iPhone desligado, essa malha, ela apresenta aí 480 milivolts. É o mesmo valor do teste inicial lá do Meson. Só que aí vocês vão testar num ponto de prova identificado como PP2403, tá? Ao ligar, apertando o botão Power, aí ela cai a zero, tá? Então, dessa forma, você percebe que está tendo atividade. Então, que as coisas estão ligando e desligando. Pessoal, deixei aqui destacado o ponto de prova, né, que é o PP24, acho que é 2403, né? Deixa eu voltar um pouquinho, 2403, tá? Ele fica entre o CI Meson não, ele fica entre o Power Manage e o Cumulus. Só que eu não vou testar agora com o professor Alisson, porque esse ponto, ele é muito estreito, tá? Você precisa ter uma ponta agulha muito fina para conseguir encaixar aí nesse espaço aí que eu deixei demarcado com a seta, tá? Em outro iPhone, no 6S, no 6S, no 6 Plus, né? Esse ponto fica melhor exposto, né? Porque ele passa por um capacitor. Aliás, existe um capacitor na malha que você consegue fazer esse teste. Então, fica um pouquinho mais fácil. Ele é exposto também. Também, né? Consegue, encaixa melhor, né? Mas aí vocês escolhem onde vocês acharem mais fácil, tá? Ou você testa no ponto de prova, ou testa no capacitor, porque como eles estão na mesma malha, a referência e a mudança de nível lógico vai acontecer da mesma forma, ok? Bom, para finalizar,
um breve resumo aí do que nós acabamos de ver, e aí a gente já abre para que vocês possam fazer algumas perguntas, e aí a gente pode tentar dar umas respostas. Bom, então, o meson, a tela, né, tocando na tela, você vai desequilibrar um ponto, essa informação vai ser encaminhada, então, para o conector J2401. O conector J2401, por sua vez, vai enviar o ponto de toque, né, através de 15 malhas para o circuito integrado meson. Essa informação chega em forma de atividade elétrica analógica. O meson, por sua vez, vai pegar as coordenadas do toque e vai encaminhar através de 15 malhas contendo 15 capacitores, um capacitor de acoplamento em cada malha, uma informação analógica, tá? Esses capacitores, eles vão barrar a corrente que vem junto com essa informação e vão entregar a atividade elétrica aí para o nosso circuito integrado cúmulos. O cúmulos, por sua vez, vai digitalizar a informação e traçar as coordenadas do toque através do barramento SPI para a CPU. E a CPU, em poder dessa informação, vai realizar a função aí que foi requisitada pelo operador. O Chestnut, ele vai estar alimentando o meson com as tensões de 5.7 volts positiva e negativa, e também vai alimentar o cúmulos com aquela tensão de 5.1 volts. O Power Manager, ele vai participar mandando as tensões de 1.8 volts para o meson, 1.8 volts para o cúmulos, e a tensão de 1.2 volts também, que eu acabei não colocando aí nesses slides. O circuito integrado IFA, o 2403, ele se conecta àquele primeiro pad lá, M1 do meson, e esse pad está conectado ao conector J1111, que contém a câmera frontal, e também tem um sensor de proximidade. Então, a função desse pad, a função desse circuito 2403, é se comunicar com o pad M1 para desligar o touch no momento que vocês fazem uma ligação e encosta o iPhone no ouvido. E é isso, pessoal. Então, vamos abrir agora, voltar lá para o chat. Aí o professor Celso aí vai dar entrada, vou aproximar mais para o Alisson participar. E aí nós podemos estar respondendo algumas perguntas, tá? Essa análise, né, é parte, tá, do que vocês podem fazer nos defeitos envolvendo as funções do touch do iPhone, tá? Ela pode se estender, ela pode ser um pouco mais complexa, mas isso aí a gente pode estar passando aí em outras aulas, né, com mais tempo, né? Ou quem quiser vir na JCL, conhecer um pouquinho aqui do nosso treinamento, todas as nossas análises são feitas dessa forma, tá? São feitas de forma segmentada, tá? Segmentada é dividida, tá, pessoal? A gente divide em partes. E também de forma pontual. Então, nós vamos ali enumerar os pontos que vocês devem medir, tá? Para que vocês possam passar por todos eles. A dica é, nunca solde um componente sem ter a certeza que ele precisa soldar. Nunca retire um circuito integrado sem ter a certeza que ele deve ser retirado. Tá? Porque se vocês cometerem um erro, né, em algumas situações, você acaba, ao invés de consertar, passa a ter mais um problema. Então, não se compliquem, vamos tentar fazer as coisas da forma mais acertada possível. Quer falar alguma coisa antes de abrir as perguntas aí, professor? Não, é isso, né? O nosso conteúdo de aula, como o Antônio falou, é exatamente em cima de análise dessa maneira. Eu acho que clareia bastante o entendimento do aluno. E aproveitando aí, já antes de abrir para as perguntas, né, eu quero falar para todos os alunos aí, né, quem tiver interesse em participar de aulas, né, agora nesse momento não tem como a gente oferecer curso presencial, mas quem curte o nosso trabalho, se identificou aí com essa aula e quiser ter 15 aulas, né, seguindo essa linha, a gente tem um curso online ao vivo, tá? A gente vai finalizar um amanhã, uma turma finaliza amanhã, a gente já vai estar abrindo outras turmas aí também essa semana.
Então, quem tiver interesse, eu vou deixar depois no comentário, né? Ou tem um telefone, Antônio, que a gente pode deixar? Você marcou o telefone? Eu deixo no comentário, eu peço para o Celso colocar no topo, aí fixar o topo, né? Um link de um grupo do WhatsApp, ou até mesmo um telefone, ou entre no nosso site e pegue o nosso telefone lá, jcel.com.br, tá? Curso ao vivo, seguindo essa linha, tá? Análise avançada. Não é somente análise, a gente passa toda a parte de microsoldagem também, com alguns macetes atuais, né? Eu acho que tem que andar junto o conhecimento na análise, né? A identificação do defeito e a microsoldagem. Não adianta você ser fera na análise e não saber executar o conserto. E não adianta você ser fera na microsoldagem e agir por osmose, como o Antônio falou, né? Eu sou fera na microsoldagem, mas eu só faço coisa pronta que eu vejo na internet. Né? Aí vai lá, faz um rebounding, faz um reflow, faz uma remoção, uma substituição de CI e não resolve o problema. E aí você vai perder só tempo ali reparando e causa outros problemas. E causa outros defeitos. Né? Então, o nosso conteúdo aqui de aula é exatamente esse, microsoldagem e análise. Tá? Os dois andam juntos. Então, quem tiver interesse, busque nosso contato aí. Eu vou deixar o link, tentar deixar o link no comentário e falar para o Celso colocar fixado no topo aí. Tá? E quem tiver eu deixei o site. Maravilha. Excelente. E o pessoal, o comentário, o Antônio e o Alisson têm um livro muito bom nessa área de smartphone, iPhone. Você tem algum exemplar para mostrar para o pessoal aí? Por favor, eles têm informação. Mostra para o pessoal aí o livro, que o livro do Antônio e do Alisson, eu diria que em termos de literatura na área de iPhone, é o melhor livro que tem. Então, não só o treinamento dele, mas o livro dele é um excelente livro. Né? Então, vocês que assistiram aí a aula, gostaram, um pouco do que ele falou, né? O livro complementa excelente. Aí, o PP, até vou escrever aqui para o pessoal, PP... VCC Man. VCC Man. E só para matar a dúvida, o pessoal, mas o que é PP VCC Man? Dá palhinha aí, o que é o PP VCC Man para o pessoal aí? É a principal malha do iPhone 6, né? Power positivo, tensão de corrente contínua e o main é de principal, né? Então, é a malha de 4.2 volts, né? Que quando se apresenta com algum tipo de curto, desarma a sua fonte e também consome toda a tensão da fonte, tá? Outros tipos de curtos, né? Curtos aí em malhas secundárias ou malhas menores, aí vocês vão perceber que não tem o mesmo tipo de sintoma, né? Tá? Então, qualquer curto aí, PP, VCC, main, vai desarmar sua fonte e vai consumir toda a corrente e vai também fazer as coisas esquentarem, né? E vai ter o livro PP VDD Man? Vai. Já estamos trabalhando aí para uma atualização, né? E aí no VDD Man já vamos trabalhar do iPhone 7 para cima. Tá? E todas as nossas aulas, né, os nossos estudos, né, de defeitos, eles têm esse mesmo formato. Tá? Você vai ver que nós escolhemos o touch, né, porque eu tinha já essa aula pronta, mas eu tenho muita coisa que falha de flash, a câmera traseira, a câmera frontal, não carrega, não liga, tem muitas situações que o técnico tem dificuldade de analisar, quando ele tem um tipo de falha, quando o iPhone não liga, e apresenta-se algum tipo de corrente na fonte. Então, nós temos algumas referências aí, formas de teste, né, para a maioria dos defeitos. A gente não consegue arrumar tudo, né, Alisson? Sim. Porque nem tudo tem conserto. Temos nossas limitações também. Mas uma coisa é certa, o defeito acha, o defeito é encontrar, mas nem tudo dá para consertar, né? Depende do defeito, não dá para consertar, mas que a gente encontra o defeito, encontra. Exatamente.
Celso, eu não consegui ver o chat aí. Como que você faz aí nesses casos? Você volta lá, O chat? sorteia perguntas? O chat você teria que estar voltando. Tem que voltar. Ou o Daniel é bom para ver umas perguntas aí. Ele fala, eu jogo na tela. Se o Daniel quiser abrir Faz alguma isso, coisa Daniel. aí. Vê umas perguntas aí, é mais fácil. Ó, eu já estava dando uma olhada no chat. Às 8h59, ô Celso, o Clayton Push, ele perguntou aqui, o iPhone 5S funciona só metade do touch. Clayton. Como é que analisa esse daí? Então, Cleiton, esse caso aí pode ser do componente, mas eu te aconselho toda a análise começar primeiro através do periférico, né? Provavelmente você já deve ter feito teste, né, com outro touch, né? Se o defeito permanece, aí você vai ter que recorrer às malhas do touch, né? Então você vai identificar qual o componente que está ligado às funções do touch. O 5S não vai ser o mesmo, vai ser o SAGE, né? É o SAGE, ele tem outro nome, mas ele tem a mesma forma de trabalho, tá? E aí você tenta entender aqueles capacitores, veja se ele está bem se comunicando com o circuito dos dois lados, tá? Porque você pode pegar aí uma fileira de capacitores ruim, tá? Eu acredito que não seja problema de alimentação, tá? Porque quando é problema de alimentação, aí você tem uma pane em geral, ele deixa de funcionar. Se ele pega partes, então você pode escolher naquelas 15, 16, 17 malhas ali, alguns capacitores e fazer os testes, tá? Pega uma placa boa para você ter a referência, tá? Essa referência que eu passei para vocês aqui foi do 6, tá? Do 6, um lado da 420, outro lado da 480, tá? Só que é na mesma malha, tá? Eu estou considerando que o capacitor, ele está em série, está ligando entre o meson e o cúmulus, tá bom? Então, você deve identificar algumas dessas malhas aí com defeito. Isso aí. Beleza, perfeito. Eu estou me atendo às perguntas aqui que são relacionadas ao assunto, tá, gente? É legal que seja relacionado ao assunto, o Ricardo, né? Soares aqui, às 9h02, Celso, perguntou, peguei um 6 Plus que tinha todas as tensões de alimentação, mas o touch ficava intermitente. Ora funcionava, ora não. Quando fazia pressão, às vezes pegava. O mais provável seria o meson mesmo a falha? Aonde seria a falha aí, provavelmente? Aquele início, aqueles dois padzinhos lá do início, né, o M1 e o L1, que são os pads recorrentes a dar defeito, provavelmente está com problema de solda fria. Até porque ele está com intermitência, né? Ele viu as tensões de entrada, sim. Ele não viu as de saída. Na verdade, é aqueles dois pads. Nesse seu caso aí, como o defeito é bastante recorrente, você já falou que horas pega, horas não pega, e deixa eu ver o que ele falou, fazendo pressão às vezes pega, porque quando você faz pressão, você melhora o contato do circuito integrado com a placa, tá? Porque a solda fria, ela prejudica o contato. No momento que você pressiona ali, você simula um contato bem feito. Pode retirar o CI e fazer o rebale que vai dar certo, tá? Esse é aqueles casos, né, que a gente se contradiz um pouco, né? A gente sempre fala que vocês devem medir, mas nesse caso aí, você tem 95% aí de possibilidade do defeito ser esse aí de solda fria. Mas você pode conferir também naqueles dois testes iniciais lá, onde nós medimos e deu 480. Você vai perceber que horas vai dar 480 e horas não vai dar os 480. E aí já matou a charada. Lembrando que ele tem que ficar bem atento também com os pads mesmo, né? Os pads da placa. Que aí você pode remover o componente, fazer o rebound, colocar e continuar o problema, né? Então, analisa muito bem os pads da placa ali para ver se eles não romperam ou se não tem a trilhazinha lateral ali rompida também. Aí você vai ter que refazer ou reforçar a trilha. Beleza, ótimo. Tem mais uma que é uma pergunta interessante, tá? Mas não sei se é muito pertinente, porque vocês falaram dos touchs do iPhone 6. Mas, por exemplo, ó, o Fabiano Alphatec, às 9h23, ele perguntou, todos os modelos de iPhone, ao trocar a frontal,
precisa fazer a gravação das informações da tela velha na nova, isso realmente ajuda a parte do touch? Eu, particularmente, não acredito tanto que ajude na parte do touch, mas o que vocês acham? Vocês trabalham com iCopy aí ou não? Ó, é assim, eu não tenho iCopy, tá? Mas o que eu vejo aí que se faz necessário tem mais a ver com a qualidade da tela paralela, né? Até porque a Apple, ela coloca o software para gerenciar o hardware e até mesmo para combater a pirataria, né? Para identificar aí coisas que estão fora dos padrões. E o que o iCopy faz é copiar aquele padrão da tela original para a tela paralela, né? Tá? Eu acredito que alguns, né, pode se corrigir com atualização. Eu acredito que o próprio fabricante pirata, ele acaba acertando lá, ajustando, né, a tela dele para que engane, né, o sistema de varredura da Apple, mas isso aí se dá com o tempo, né? Se tem alguma coisa aí que você... Não, eu vejo isso também. Tem alguns aparelhos que dá tela incompatível, né? Principalmente os iPhones mais novos. E é exatamente relacionado ao endereço, né? Eu vejo também que melhora a imagem, mas touch, eu creio que não altere, né? Mas é o que ele falou, com o tempo, as telas de reposição, elas vão melhorando a qualidade, os chineses, né, eles também burlam esse sistema de proteção da Apple, então nem incompatível vai aparecer mais, as mensagens incompatíveis, né? Com o tempo vai ajustando as coisas. Uma outra coisa que eu ia falar é voltando lá na... Agora eu esqueci também o que eu ia falar. Quando eu lembrar, eu falo. Tá? Era voltando na parte da solda. Mas pode seguir aí, Daniel. Pode fazer. Olha, pertinente ao touch, acho que foi só essas que eu li. Agora, teve uma aqui que eu nem sei se é tão pertinente assim, que é qual a frequência do MOSI, mas eu não estou achando lá de novo. Do protocolo? Mas isso daí precisaria medir, viu, gente? Não, tem que medir. A não ser que você saiba de cor. Não entendi. Eu falaria que precisaria medir, mas a não ser que você saiba de cor. Não, isso aí eu não tenho. Isso aí a gente tem que fazer o teste mesmo com o osciloscópio, né? E aí pegar a informação da tela mesmo, tá? Esse valor eu não tenho para passar para vocês. Inclusive, nós estamos aqui também prestes a ter um curso de osciloscópio, e aí no curso a gente consegue, né, colocar esses exercícios, né? Inclusive, eu não sei se, o Alisson não falou, o PPVCC-MEM, ele está sendo atualizado também com algumas referências de osciloscópio. Então, acho que talvez a gente coloque esses valores aí para vocês também. É verdade, vem novidade por aí referente ao livro. Vai ter uma atualização bem bacana. Tem muito conteúdo interessante. Eu vou colocar um aqui, ó, do José Edson Red. É necessário toda vez que eu trocar o CD Wi-Fi, tenho que regravar a NAND? Acima do 6S, sim. Todos acima do 6S, tá? 6, 6 Plus, 5S, não precisa. Vem um módulo, colocou o módulo ali, tá tranquilo. Acima do 6S tem que regravar a NAND, sim. É isso. Mais alguma? O Diogo Trindade perguntou se esses slides vão ficar disponíveis para download pro pessoal aí. Então, eu consigo, mas eu não vou conseguir colocar hoje para vocês, tá? Porque aí eu tenho que converter ele em PDF, tá bom? Mas eu consigo sim, eu não sei como que vocês estão fazendo aí, o Celso. Tem os grupos, né? Parece. Tem, né? Tem. Dá para a gente colocar assim, Diogo. Eu não vou conseguir fazer isso hoje, mas de quarta para quinta-feira eu consigo disponibilizar para vocês, sim. A gente pode mandar para o Marcos, para o Celso, sim. Aí eles põem nos grupos. Dá para mandar, sim. Tem uma pergunta aqui que eu não estou achando, sobre curso EAD. Tem algum treinamento aí próximo? Está terminando? Eu procurei aqui, não achei, mas ouvi se vocês têm. Vamos ver essa aqui. Essa aqui fala do EAD, vocês são de São Paulo? Sim, somos de São Paulo, de São Bernardo do Campo.
Rude Ramos, do ABC Paulista. Pode falar. O curso, ele é ao vivo, tá? O nosso curso agora, devido a esse momento que a gente está passando, tem que ser ao vivo. Então, todos os dias, das 16 às 17h30, a gente está fazendo um curso ao vivo, né? Uma turma fechada, curso ao vivo, são 15 aulas, tá? Então, são 15 aulas corridas, dá 2 semanas e pouco, né? De curso, quase 3 semanas. Não, 3 semanas. 3 semanas. Segunda a sexta, né? 3 segunda semanas. Segunda a sexta, isso. Uhum. São 3 semanas. Então, quem tiver interesse nesse curso ao vivo vai seguir a linha, o curso segue a linha desse vídeo, dessa aula que vocês participaram, tá? A diferença é que a gente faz bastante coisa na prática ali também, né? A gente está executando as técnicas de microsoldagem, removendo os componentes, medindo. As técnicas de microsoldagem a gente não apresentou nessa aula de hoje, mas no curso ao vivo a gente também tem. E outra, né? A gente analisa vários setores. Não é somente o setor do touch aí, é bem completo o curso. Tá? Então, a gente está tendo, sim, um curso online, mas em tempo real. Tá. O link do site. Esse treinamento aí está no site? Pessoal... Não tá no site, mas ele tem contato com a gente. Mas tá no site, tem o seu contato? Tem um contato lá. Então, bacana. Eu estou colocando aqui o site. O LPCel também colocou a JCel 55. Esse aí que é de vocês? Esse mesmo. 11, Quem que é LPCel? Não foi o seu aí. Legal. Então, bacana. O telefone tá aí, né? 011 94223-3811. É o telefone aí do AJCel. E eu deixei o site, né? O pessoal, esse é fã, hein? Gente boa. Obrigado. Tamo junto. Eu vi mais aqui o pessoal perguntando sobre sorteio. Olha, esse livro aqui, eu estou com um estoque reduzido, né? Porque a editora não está trabalhando. Eu vendo pelo Mercado Livre, eu tenho vendas para entregar, né? Então, não tem como sortear o livro. Mas a gente pode sortear um curso, né? A gente pode sortear um curso presencial quando voltar a ter aula presencial, a gente pode sortear um curso, sim. Até mesmo um online também, aí ao vivo, a gente pode sortear. Como que está fazendo o esquema de sorteio, Celso? Olha, então, nós estamos tentando normalizar uma forma de sortear privilegiando quem está aqui no chat. Mas os processos que nós temos online, por ser online e a dinâmica dele é muito rápida, não está tendo como nós sortearmos. Então, vamos trazer vocês numa outra live, já com esse tema definido. Bacana, combinado assim. A hora que voltar o curso online, então vocês ficam devendo essa aí. Nós fazemos uma palestra e vocês voltam e fazem o sorteio. Tá, deixa eu aproveitar, Celso, eu estou vendo muita gente aí perguntando sobre o EAD. Esse curso EAD, que é o semipresencial, ele vai custar R$ 199, tá? É um curso bem baratinho. Tá? O pessoal está perguntando o preço, tem que falar o preço, sim, né? Claro, fala real. Para você só entrar em contato realmente se você estiver interessado. E também a gente não quer fazer vocês perder seu tempo. Então, quem tiver interesse em fazer o curso EAD, que são 15 aulas, tá? É R$ 199, tá? 199. É só entrar em contato aí com a Sheila e com a Juliana, que ela já coloca vocês dentro de um grupo fechado aí do WhatsApp, e aí a gente vai dentro desse, antes de começar a aula, a gente já vai explicando como vai funcionar o curso, tá? Inclusive, vocês podem entrar no grupo até sem compromisso, tá? A partir de amanhã, a gente já vai estar disponibilizando o link. Entrem no grupo, tirem todas as suas dúvidas e participem, pelo menos, da primeira aula, tá? Se não gostar, sai fora, não precisa pagar nada, mas é R$ 199 esse curso. É isso aí. Tranquilo, mestres? Tá ótimo, perfeito.
curso EAD presencial, EAD é presencial, cada um na sua casa, né? Você falou aí em termos de horário, tem horário esse curso? Sim, sim. O horário do curso é das 16 às 17h30, com mais meia hora de suporte no grupo. Então, a gente transmite por 1h30, né? Dentro dessa 1h30, abre-se também para perguntas, né? E respostas. E depois que é finalizada a aula, aí fica o grupo, né? Interagindo, né? Inclusive, né, interage no dia seguinte também, mas enquanto termina a aula ali, a gente ainda fica aqui na escola com mais meia horinha para tentar responder quem não conseguiu ter a resposta ali no chat. Mas é bem dinâmico, tá? A gente propõe alguns exercícios onde desafia o aluno a dar a resposta do defeito. Eu acho muito bacana isso aí. Nós fizemos algumas análises de setores de backlight, de carga, alguns acertavam, outros passavam perto, mas aí, no passo a passo, a gente conseguia chegar aí no diagnóstico. Tá? Então, é uma forma bem dinâmica aí também de fazer vocês... aprenderem de verdade. Aprender e participar da análise, né? Porque quem está do outro lado, né, às vezes tem gente do outro lado do país, de outro país até. Temos alunos até de Portugal, né? Nessa turma, nessa turma, né? Agora tem um da Itália e tem um de Portugal. Tá, mas aí termina amanhã. Vocês podem interagir, pessoal, tá? Sempre tem tem umas enquetes, né? Tem umas dinâmicas aí que faz vocês pensar um pouquinho. O Cleiton está perguntando se o curso é de iPhone. Esse que vai iniciar agora, ele é multimarcas, tá? A gente mistura um pouco de Android, mesclado, mistura Android com iPhone, mas também está sendo já desenvolvido aí só para a linha Apple. E a gente, às vezes, também tem iniciantes aí, vendo a live, sim, né? A gente também vai lançar esse mesmo curso, na verdade não é o mesmo curso, é o mesmo formato, para o básico, tá? Para o nível 1. Para aquele camarada que nunca abriu um smartphone. Então, a gente quer fazer o nível 1, provavelmente não nessa semana, na próxima, a gente já vai abrir uma turma, o nível 1, aí vai ter esse avançado e vai ter um focado em iPhone somente. Esse avançado que a gente está fazendo no momento, ele é mesclado, Android na verdade, ele é intermediário, né, Alisson? Ele é intermediário. Porque quando a gente fala em avançado... Já é entre osciloscópio. Exatamente. Não tem, um intermediário. Não tem osciloscópio, tá? Ele é um curso que ele vai desde o início a ensinar a trabalhar com o multímetro, né? Conhecer os componentes da eletrônica, e depois ele parte para a parte de análise e interpretação de esquemas elétricos, e também o desenvolvimento de troubleshoots, né? Para você, com o conhecimento que a JCL te passar, você tem a capacidade de criar o seu passo a passo, né? Já foi respondido ou não? Não, deixa eu responder. Joléu, é o seguinte, o primeiro passo é sempre o reflow, tá? Mas você tem que ver o histórico da placa, né? Por exemplo, se você já pegou um aparelho, se você pegar essa placa ela já foi mexida por terceiro, você já observou que tem irregularidades ali, né? Placa suja, e está apresentando o mesmo problema. O reflow não vai resolver, né? A gente indica o reflow para você ter a certeza do problema, tá? Mas o ideal é ter processo de rebouring ou substituição do componente, né? Como é um defeito que sempre acontece no iPhone 7, né? Um defeito crônico, tem os pads que rompem também, enfim, o reflow não é indicado 100% quando você vai fazer um conserto num codec ou em um sendo touch, né? O ideal é sempre a substituição do componente, mas se você remover o componente e observar irregularidade nas trilhas ou nos pads, não vai resolver com a substituição. Você também vai ter que refazer as trilhazinhas e o pad, tá? Mas eu indico sempre, eu aconselho, na verdade, né? Sempre a substituição do componente e não o rebouring, né?
Porque o rebouling ali, nesse caso, você vai aquecer para remover, vai aquecer para fazer o rebouling, vai aquecer para colocar, vai aquecer N vezes o componente. A chance dele parar é grande, por aquecimento. Agora, assim, hoje em dia tem, a gente tem... Agora, assim, comprar um componente novo, compra o componente e coloca, porque você vai aquecer de uma vez só. Ele vai durar muito mais tempo. Mas lembre-se que tem que sempre observar os pads ali, né? Se for substituir o componente, tá? O reflow é mais para teste, pessoal. A gente faz o teste ali, tem a certeza que é o que o problema está ali. Aí sim, a gente pode substituir o componente ou fazer o rebouling. Tá? A gente trabalha dessa forma aqui. Bacana, valeu. É isso aí? É isso aí. Então tá legal. Bom, foi uma palestra muito bacana, o assunto foi legal, eu acredito que tenha atingido aí o proposto, acima da expectativa, né? Nós tínhamos uma expectativa, vocês ultrapassaram, estão de parabéns. Obrigado, professor. E será um prazer vê-los novamente aqui conosco, compartilhando aí informações. Prazer é nosso. Eu espero sua visita também. Daniel também. Vamos sim. Acho que tá na cor de alguém. Não, nossa, não. Bom, o Congresso é com esse objetivo, né, de divulgar conhecimento. Conhecerem, que não conhece o Alisson e o Antônio. Sei que tem um aqui que está brincando, porque o Antônio tem o plano B dele, é o chefe de cozinha. É mais fã do Antônio como chefe de cozinha, como palhaço. Então, eu agradeço a todos, pessoal do chat, que compareceram. Quando nós saímos aí do isolamento social, estará aberto o curso presencial na JCL. E eu espero que voltem, porque foi o compromisso do sorteio de uma bolsa de estudo. E o livro, quando a gráfica também voltar à atividade normais, ele estará aí sendo comercializado. Houve várias perguntas do livro, né? Porque eu falo que é um dos melhores, ou melhor, literatura em português aqui no Brasil sobre Grupo Epo, principalmente de bancada. Excelente. O seu livro. Muito bom. Tá. Não melhor, não. Então, nossos livros, né? Mas o do AJCEL, né? O Alisson e o Antônio, eu tiro o chapéu. E recomendo a compra dele, que é um excelente livro, é um livro de... Não vou falar de cabeceira, porque se dorme com ele, né? Mas de bancada. É um livro de bancada, é excelente mesmo. Então, quando voltar, ele vai estar divulgando aí no site dele, nas lives dele, nessa disponibilidade do livro. Mas novidades. Obrigado a vocês do chat. Vou deixar com o Daniel. O Daniel estará amanhã conosco. Se quiser já dar vendeu, como diz, né? Jabá. Pode estar falando ao pessoal do que se trata o treinamento. E as considerações finais.
Bom, eu agradeço aí a presença de todos, a presença aí do Alisson, do Antônio. Foi um prazer aí estar na companhia de vocês também, tá bom? Eu espero que vocês continuem assistindo aí o nosso congresso. Estamos trazendo todo mundo aí para ajudar aí nas informações, para todo mundo continuar estudando e aproveitar esse nosso tempo de casa para ir melhorando, né, a nossa qualidade de trabalho. Bom, eu agradeço a todo mundo aí e uma ótima noite para todo mundo. Bacana. Obrigado, Daniel. E aí, Marcos? Vamos, vai. Ou fica? O Marcos vai pegar corona aí, ele tá na rua. Ele tá na rua, Marcos. Cadê a Marcos? Marcos? Bom, acho que ele não está impossibilitado de falar. Então, fica com vocês aí. O Antônio e o Alisson para as considerações finais. Eu só tenho a agradecer a aí do projeto e a todos que participaram aqui. Tem pessoas, né? De parabéns, né, por estar estudando, né, em momento difícil, aproveitando técnicas, estão sem saber o que fazer, né? A gente não sabe o que vai ser daqui para frente, mas é importante que, mesmo diante de uma crise, vocês estão aí, ó, na frente aí do computador de vocês, buscando algum conhecimento. Então, parabéns para vocês também. Parabéns mesmo. Obrigado, pessoal. É isso aí. Precisar, pode contar com a gente. Valeu, então. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Que Deus abençoe e amanhã nós estaremos de volta aqui. Valeu? Abraço. Valeu, grande abraço. Gente. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Aparece aí, Daniel. Pode deixar, eu vou sim. Valeu.